Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Ponto de Vista. O Espírito Santo nos capacita para vivermos a vida cristã. Ele nos concede dons para a glória de Deus e para a edificação da igreja. E esses dons são manifestações de Deus para curar, para libertar, para edificar, para consolar. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso de número 1. Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridades para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Essa mesma autoridade que Jesus concedeu aos seus discípulos, ela também é concedida a nós por meio da habitação do Espírito Santo. Como escreveu o apóstolo Paulo, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Os dons, então, são manifestações de Deus para que, através dos seus discípulos, a comunidade seja abençoada, a sociedade seja abençoada, para que as pessoas experimentem a graça de Deus mediante essas manifestações. Quando as pessoas têm experiências com essas manifestações de Deus, elas se voltam para Deus. Elas não se voltam para o homem. Essa é uma característica importante. Os dons são para a glória de Deus e não para a glória dos homens. Porque não são todos, meus irmãos, que falam em nome de Deus, que são autorizados por Deus. E nem todos que usam a Bíblia usa esta palavra como se ela fosse de Deus. Nem todo o abraço vem de Deus. Nem toda ajuda vem de Deus, nem toda música busca a glória de Deus, nem toda pregação é para a glória ou vem de Deus. Porém, quando acontece manifestações do Espírito Santo que vem de Deus, Ele é glorificado. As pessoas veem as nossas boas obras, glorificam o nosso Pai que está nos céus. É algo que fazemos. É um gesto de compaixão, é uma mão estendida, é um abraço, é uma palavra, um sorriso, um cuidado com o enfermo, o socorro a um aflito, a um necessitado, é um ombro amigo, uma ação que abençoe pessoas e abençoe multidões. São realizações que acontecem somente porque o Espírito de Deus está soprando sobre nós e através de nós, e Ele passa a nos usar como instrumentos de bênção. Quando nós falamos, por detrás da nossa fala, há uma inspiração que vem de Deus. É a voz do Espírito abençoando, consolando, fortalecendo e dirigindo alguém. Quando nós tocamos, por detrás do nosso toque há uma ação do Espírito, que flui e vai operando um poder sobrenatural que é terapêutico, que cura. Então o Espírito Santo nos faz instrumentos para a cura física, psicológica, emocional e espiritual. É quando o Espírito nos concede um poder sobrenatural para libertar os cativos do diabo, das suas opressões, das suas debilidades, dos seus traumas. Há uma ação sobrenatural de Deus para quebrar correntes, quebrar barreiras, trazendo libertação. É quando o Espírito nos concede sabedoria para aconselhar, uma capacidade para ensinar, para trazer conhecimento, autoridade para falar da parte de Deus. E então há uma edificação de pessoas e elas percebem essa revelação por parte de Deus. É quando o Espírito Santo nos impulsiona a encorajarmos, a motivarmos, a advertirmos, corrigirmos, disciplinarmos. E então acontece uma transformação no interior do homem, em seu espírito humano. É quando o Espírito Santo nos capacita a acolher, a abraçar, a consolar, a edificar. As pessoas podem perceber, através de nós, as mãos de Deus estendidas para socorrê-las. É quando o Espírito nos impulsiona para vivermos em comunidade, compartilhar e dividir a graça de Deus entre nós, repartir os nossos recursos, seja financeiro, seja intelectual, seja o nosso tempo. Quando nós agimos dessa maneira, repartindo os dons espirituais que recebemos, esses dons na realidade
não são das pessoas, eles são do Espírito. E são manifestações de Deus para a sua glória e bênção da comunidade. Todos nós somos capacitados pela habitação de Deus por meio do seu Espírito. E nós manifestamos essa presença através dos dons, edificando uns aos outros, edificando a igreja, edificando a comunidade. A nossa oração para esse dia é que o caráter de Cristo seja impresso em nós e que a plenitude do Espírito Santo se manifeste em nós e que, por meio dessas capacitações que nós chamamos de dons, Deus haja para abençoar as pessoas que nos cercam. Então, que nós sejamos instrumentos da bênção de Deus. Que esse seja um dia em que você manifeste a graça de Deus por meio dos dons, que você abençoe aquelas pessoas que se achegarem, que você tenha uma palavra de consolo, que você tenha uma palavra de cura, que você tenha um ombro estendido, uma mão amiga, um abraço, e que nós também sejamos abençoados por aqueles que são habitação do Espírito Santo, para que nos dêem uma palavra de consolo, nos dê um abraço, que possam nos acolher, e que o Senhor então nos abençoe, o Senhor nos dê um bom dia, e que a sua paz esteja sobre cada um de nós, e que Deus então te visite, te guarde, te abençoe, e te dê a paz, e nós nos vemos na caminhada.